a culpa é tua. Assim é minha alma. A Galeria de Deus. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Vamos começar pelo livro de Lamentações de Jeremias. O capítulo 3 do livro de Lamentações é o maior capítulo do livro, tem 66 versículos e tem muitas mensagens de impacto. Ao mesmo tempo, o autor lamenta das dores que está sofrendo, mas também assume a culpa e traz também uma mensagem de fé e de esperança. Primeiro, ele está ainda nos lamentos e diz que a força dele está acabando e até a sua esperança no Senhor está escapando. E clama ao Senhor: lembra-te da minha aflição, da minha amargura, da minha angústia. Ele está em lamento. O interessante é que, apesar do profeta se colocar em lamento, neste mesmo texto ele fala sobre ficar em silêncio. Ao tempo de se lamentar, mas ao tempo de ficar em silêncio, de se quebrantar, de colocar o rosto no pó em sinal de humilhação, reconhecendo que precisa da misericórdia de Deus porque tomou decisões erradas e pecou contra o Senhor. Ao dizer que a sua força está pequena e pedir a Deus que lembre-se da sua aflição, ele diz que o próprio profeta se lembra da sua amargura, é como um fel, e diz que isso o deixa abatido. Mas então ele muda o discurso e começa a esperança. Ele expressa um desejo, uma ação intencional. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lembre-se que primeiro ele diz que a esperança dele no Senhor estava se esvaindo. Agora ele disse que quer trazer à memória o que pode dar esperança, já que o que estava vindo até então à memória dele eram as suas dores. E isso pode nos ensinar muito. O que você traz à tona quando você vai lá no poço, puxa o baldinho, o que vem à sua memória? Só todas as dores que você viveu anteriormente, já que agora você está em aflição, você lembra de todas as dores que já viveu e se coloca em lugar de derrota? Ou você traz lá do seu baldinho à tona aquilo que pode te dar esperança? A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, diz o profeta. E as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Essa é uma esperança que você pode ter. Essa é uma lembrança que você pode trazer à sua memória. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor, diz o profeta. E ele diz a ele mesmo: digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo no Senhor. Aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Entre lamentos e esperanças, chega agora o momento do profeta reconhecer o pecado e dar nome aos pecados, responsáveis pelos pecados. Ele manda que se posicionem, que andem em retidão, que ofereçam a outra face, pois o Senhor não os rejeitará para sempre. Então o que o profeta está dizendo é: o Senhor já tem promessa sobre vocês, sobre nós, Ele vai cumprir esta promessa, então procure andar em retidão, procure agora fazer o que é certo, suporte a desonra, dê a outra face, pois o Senhor não os rejeitará para sempre e Ele não tem prazer, não se alegra em fazer o homem sofrer. O profeta diz isso no texto. Mas ele também lembra aquele povo: quem poderia fazer algo se o Senhor não permitisse? Acaso não pertence ao Senhor tanto bem quanto mal? Mas lembre-se que antes ele disse que Deus não tem prazer em fazer o homem sofrer. Então, quando o homem, nos dias atuais e desde sempre, culpa a Deus, porque diz que Deus está deixando acontecer isso, como é possível, essas catástrofes, tudo que está acontecendo, então Deus é mau? O que o texto bíblico está dizendo é que Deus é justo. Ele não tem prazer em fazer o homem sofrer, mas ele não se deixa zombar. Ele ensinou o certo e o errado. O homem faz suas escolhas, o bem e o mal.
pertencem a Deus. Se o homem planta o mal, ele colhe o mal. Então, de quem é a culpa? O texto responde: do que se queixa o homem vivente? Resposta: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ele continua então pedindo que os homens examinem o seu coração. Vejam o que vocês fizeram, olhem para o coração de vocês, se arrependam, levantem as mãos para os céus, clamem ao Senhor. Quanto a ele, os olhos dele vão se derramar em lágrimas até que o Senhor o responda. Está no meio da angústia, da aflição? Traga à memória o que pode lhe dar esperança. A sua herança, a sua esperança é o Senhor. Livro de Salmos. Mais um cântico de degrau. No Salmo 131, o salmista mostra a humildade do seu coração. Ele declara para o Senhor: Senhor, meu coração não é arrogante, não é altivo, eu não desejo para mim coisas maravilhosas, grandiosas demais. Na verdade, eu acalmo e assossego a minha alma. Como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é a minha alma, declara o salmista para o Senhor. É um salmos de apenas 3 versos. E o salmo encerra com o mesmo pedido que o profeta fez em Lamentações de Jeremias. Ó Israel, espera no Senhor, põe a tua esperança nele. Carta aos Hebreus. Imagine-se em uma galeria famosíssima, a mais famosa de todas. É a galeria dos heróis da fé. Abel, Enoque, José, Jacó, Abraão, Moisés e até Sara, uma mulher, estão na galeria da fé, Moisés e entre tantos outros. O autor vai citando cada um desses nomes e dizendo o porquê que eles estão nesta galeria. Há algo em comum entre essas pessoas, algo que o autor destaca em cada uma delas. Elas foram aprovadas pelo Senhor. Por quê? Porque tiveram fé. Ele sempre começa dizendo, pela fé. Enoque, por exemplo, ofereceu o sacrifício a Deus que foi mais agradável do que o sacrifício de Caim, dando o próprio Deus testemunho das suas ofertas. E isso é lembrado até hoje, diz o autor. Pela fé, Enoque foi arrebatado, visto que antes de ser arrebatado foi aprovado por agradar a Deus. E logo após, o autor já pega o gancho e diz como ser aprovado por Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, como que somos aprovados? Tendo fé. Mas o texto não para por aí. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Então não é só crer que Deus existe, não. É necessário, é o termo usado no texto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é recompensador. Ele recompensa os que o buscam. Sim, Deus é um Deus de recompensa e é necessário que você creia nisso. Seguindo a galeria, o autor cita Noé, que pela fé fez a arca conforme ordem de Deus, condenou toda a humanidade e salvou a sua família, crendo numa palavra. E assim ele tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, o patriarca, o pai na fé, Abraão, fez o maior dos sacrifícios, deu o maior passo de fé. Ele ia sacrificar o seu único filho, Isaque, o filho da promessa. Antes disso, o autor fala que este homem, pela fé, peregrinou por uma terra desconhecida. Ele saiu da sua terra, da sua parentela e andou sem destino, crendo em Deus, num chamado de Deus, na promessa de Deus. Habitou em tendas, como Isaque e Jacó habitaram em tendas, todos eles movidos pela mesma razão, a fé, crendo em uma promessa. Pela fé, Sara creu e mesmo sendo estéril e de idade avançada, gerou o filho da promessa e, portanto, está na galeria da fé. Agora, para tudo que você está fazendo e presta muita atenção. Aumenta o som, tira do acelerado, presta atenção. É bem importante o que você vai ouvir.
Todos estes homens morreram mantendo a fé, sem ter visto a promessa. Isto serve para você, por exemplo, que de repente está intercedendo anos pela salvação de uma pessoa, do seu filho, do seu marido, da sua mulher, um parente, e até agora nada aconteceu. Muitas pessoas intercedem anos, morrem e não vê que um dia a sua oração foi respondida e aquela pessoa por quem ele tanto orou foi salva. O autor segue dizendo que essas pessoas não viram acontecer, mas eles tinham no coração deles a certeza, porque eles esperavam por uma pátria que viria. O autor diz que tais coisas, tais ações daqueles homens, aquele ato de fé, mostrava que eles esperavam por uma outra pátria, não para a pátria deles, para a qual eles poderiam voltar, mas para algo desconhecido, o mistério de Deus. Eles almejavam uma pátria melhor e por isso Deus não se envergonhou deles. O autor cita ainda Isaac, Jacó, José e encerra falando de Moisés. Pela fé, Moisés foi salvo quando deveria ter morrido. E amanhã a gente continua falando dos heróis da fé. Hoje você aprendeu algo diferente. Talvez você tenha ouvido um louvor que diz: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele sonhou para mim. Hoje você aprendeu que isso não é verdade. Sim, você pode morrer sem ver o sonho acontecer. E isso não significa que Deus não cumpriu a promessa dele. Você não viu, não estava aqui para ver, mas Ele cumpriu. Que o Senhor acrescente fé em seu coração. E amanhã, se Ele permitir, com fé em Deus, estaremos aqui. Até lá!